Hoje em nosso canal você vai ouvir mais uma história assustadora, mais uma história arrepiante contada por quem a presenciou. Moisés nunca acreditou nas histórias de assombração e dava risadas toda vez que ouvia algo desse gênero. Mesmo tendo nascido e crescido numa região rural, na cidade de Castanhal do Pará, e tendo escutado muitos causos que eram contados pelos moradores daquele lugar, ele nunca deixou-se amedrontar com tudo que ouvia. Somente uma vez, Moisés ficou em dúvida com relação a um acontecimento, durante uma noite, no sítio onde ele morava com os pais e seus irmãos. Ele acordou com o barulho do latido dos cachorros, que pareciam desesperados com alguma coisa que tinham visto lá fora. Os cachorros estavam tão assustados que chegavam a arranhar a porta da casa querendo entrar. Naquele momento, a mãe do Moisés estava na cozinha tomando um copo d'água, e foi ela que foi até a porta onde estavam os cachorros. Aquela porta era dividida em duas partes, e ela podia ser usada também como janela ao abrir somente a parte de cima. Então, no meio dela, onde as duas partes se encontravam, tinha uma fresta pequena, e foi por ali que a mulher olhou para ver o que estaria acontecendo. No instante em que ela abaixou-se para poder espiar pela fresta, os cães sentiram a presença dela e ficaram ainda mais alvoroçados. O medo tomou conta dela quando viu uma mulher com vestido longo e escuro passando entre os cachorros. Mas o curioso era que eles estavam com medo, muito medo. Moisés tinha 13 anos de idade quando aquilo aconteceu, e ele disse que estava dormindo no mesmo quarto onde estavam dois irmãos mais velhos. Ele levantou-se e abriu a porta do quarto, mas naquele momento o pai deles estava indo até a cozinha e pediu para que eles ficassem deitados. Com o barulho dos latidos, o empregado que morava no fundo da casa acordou e veio correndo ver o que estava acontecendo. Ele gritou com os cães que saíram correndo ao encontro dele. Depois, ele veio até a porta da cozinha e bateu dizendo que era ele quem estava ali naquela hora. O casal abriu a porta e o empregado entrou. Lá do quarto, os meninos podiam ouvir a conversa dos três adultos na cozinha e ficaram pensativos com respeito ao assunto do qual estavam falando. Enquanto isso, um dos cachorros correu até a porta do quarto dos meninos e naquela noite os garotos pediram aos pais que o deixassem dormir ali com eles. Os pais dos meninos viram que dois deles estavam muito assustados e por isso permitiram que o cachorro ficasse ali ao lado deles. Moisés divertia-se com o medo dos irmãos mais velhos e tentava acalmá-los dizendo que não tinha nada lá fora, mas ele não sabia explicar por que os cachorros estavam tão agitados. Mas os outros meninos tiveram motivo para se assustarem. Na conversa entre o pai deles e o empregado, foi falado que talvez tenha sido um lobisomem que passou pelo sítio. Naquela região, de vez em quando surgia um desses bichos. A mulher, contrariando a conversa dos dois homens, dizia que o que ela tinha visto era, na verdade, o espírito da viúva que vagava naquelas redondezas. Existe uma lenda muito antiga a respeito da viúva que os moradores evitavam falar com medo que ela aparecesse. Conta-se que no final do século XIX, durante o início da vila de Castanhal, um jovem casal veio morar naquela região. E esse casal vendia bebida destilada aos moradores dali e trocavam por alimentos fornecidos por alguns índios que viviam no meio da mata. Durante o ano de 1914, quando implodiu a Primeira Guerra Mundial, os negócios ficaram difíceis para todos, e com aquele casal também não foi diferente. Mas foi no ano de 1917, com a declaração de uma greve geral no Brasil,
que aquele jovem fornecedor ilegal de bebidas alcoólicas se encontrava num estado crítico referente à sua vida financeira e saúde, que já estava bem debilitada por causa do vício. Naquele tempo, havia muitos cachorros abandonados nas ruas da vila, e eles tinham muita fome, e muitos não resistiam. E tinha entre eles alguns que estavam infectados pelo vírus da raiva. Numa noite, aquele jovem embriagado saiu da casa dele e foi vagar na escuridão no meio da rua. Ele estava revoltado com a situação que se encontrava. Acreditava-se entre o povo que aquele homem saiu chutando os cachorros da rua e fatalmente acabou sendo mordido por um dos cães raivosos. E depois, sem poder contar com ajuda médica e sem remédios, o homem padeceu. Conta-se que, devido àquela fatalidade na vida do casal, a mulher entrou, como conhecemos hoje, numa depressão profunda e acabou enlouquecendo. E durante o tempo da sua loucura, a mulher vestiu um longo vestido preto, que simbolizava sua viuvez, e saía perambulando para sacrificar os cachorros que ela encontrava. Poucos meses depois, aquela mulher desapareceu. Ninguém ouviu falar do seu paradeiro. Alguns diziam que ela foi viver com os índios que eram amigos do casal, mas não tinham certeza. Tudo o que sabiam era que ela desapareceu. E quando os cães daquele lugar sentiam medo de alguma coisa durante a noite, todos os moradores da vila lembravam-se da viúva. Alguns anos mais tarde, surgiu um comentário entre os moradores de rua que diziam ter visto o espírito da viúva vagando diante das casas durante o anoitecer, apavorando os cachorros daquele lugar. Acreditava-se também que alguns homens embriagados eram atraídos pelo espírito da viúva, que tinha cheiro de bebida estragada, e eram levados para o meio da mata e nunca mais retornavam. E a maioria das suas vítimas eram mendigos que não tinham família. Durante muitos anos, aquela aparição foi vivenciada por alguns moradores da vila de Castanhal. E depois, com a chegada de algumas igrejas na região, raramente alguém presenciava aquela aparição. Pouco a pouco, as pessoas foram parando de falar naquela história, pois além do medo que tinham da viúva aparecer novamente, eles também queriam que o assunto caísse no esquecimento. No ano de 2017, Moisés começou a trabalhar como Uber na cidade de Castanhal. E em apenas 3 meses de serviço, ele ouviu muitas histórias absurdas que eram contadas por seus clientes. Entre eles, não podia faltar os causos de fantasmas. Moisés diz que nunca havia escutado tantas histórias de assombração, e tinha aqueles que narravam com tanta certeza daquilo que estavam falando que chegavam quase a fazê-lo acreditar naquilo que achava ser somente boato. Mas para agradar os passageiros, ele sempre fingia-se de assustado e demonstrava interesse na conversa. Certa noite, quando estava para fazer a última corrida, ele foi chamado até o Aeroporto Internacional de Belém. Quando chegou no local combinado, alguma coisa o fez arrepender-se de ter aceitado aquele cliente. Moisés olhou, estando ele ainda dentro do veículo, e viu que era uma mulher que estava esperando pelo carro. Mas era uma mulher um pouco estranha, dizia ele. Aquela senhora usava chapéu e um vestido longo e escuro. E ela também estava carregando um cachorro da raça Poodle em seus braços. Mas Moisés lembrou-se que não acreditava em assombrações e que talvez naquele momento ele deixou-se envolver com as histórias que ouvia dos seus clientes. E claro, era impossível que a viúva, após 100 anos de existência, estivesse ali pronta para entrar em seu carro. Não seria possível, pensou ele. As únicas palavras daquela mulher estranha, após entrar no carro, foi que ela queria ir até o porto no bairro do Reduto
e depois iria até Castanhal. Alguns minutos depois, Moisés tentou iniciar uma conversa perguntando se o cachorrinho era dela ou se ela estava levando-o de presente para alguém, mas não houve resposta. Ele a olhava pelo espelho retrovisor, mas não conseguiu ver os olhos dela. Estava escuro e ela usava um chapéu que quase escondia seu rosto inteiro. Após terem chegado no porto, ela desceu e fez sinal para que ele a esperasse, perto de um beco escuro por onde ela entrou. Quando ela retornou, Moisés a viu sem o cachorro, e depois que entrou no carro, parecia que um cheiro azedo também entrou com ela. Era um aroma pouco agradável que lembrava carne crua ou vinho estragado. Ele não soube distinguir o que era. Num trecho da rodovia BR-316, enquanto seguiam na direção da cidade de Castanhal, Moisés sentiu que ficou frio no interior do carro. E ele achou estranho porque a noite estava quente e o ar-condicionado não estava ligado. De repente, ele percebeu que havia fumaça dentro do carro e, assustado, tentou virar a cabeça para ver se a mulher estava queimando alguma coisa. Mas ele não conseguiu mover o pescoço. Então olhou pelo retrovisor e viu a mulher desfazendo-se numa neblina. Imediatamente ele parou o carro no acostamento, abriu a porta e desceu apavorado com o que acabara de ver. Ele correu e ficou distante do carro até a neblina dissipar-se. Quando viu que o veículo estava vazio, ele voltou e, depois de olhar cuidadosamente para o interior e constatar que a mulher não estava lá dentro, entrou e, enquanto estava sentado, recostou a cabeça sobre a poltrona e fechou os olhos. Depois de pouco tempo, Moisés abriu os olhos assustado com batidas na janela. Quando olhou, viu que era um policial rodoviário em pé ao lado do carro. Aquele policial era um amigo da família e reconheceu o carro parado no acostamento. Moisés foi orientado a procurar um hotel na cidade ou algum lugar seguro onde poderia dormir. E o policial prosseguiu dizendo que no lugar onde o carro estava parado era perigoso sofrer um acidente. Moisés ainda duvida se aquela mulher que solicitou a Uber era, na verdade, o espírito da viúva, ou se ele foi vencido pelo cansaço e dormiu enquanto dirigia no caminho de volta para casa. Mas então tudo aquilo não passou de um sonho? Ele não sabe explicar, mas diz que continua não acreditando em fantasmas.